Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que eu vos trago hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 13, que vai nos dizer assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Porque, irmãos, somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entrara em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e amarrou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta-te agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde está para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a sua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abraão amarrou as suas tendas e veio e habitou nos cavalhais de Manare, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Esta palavra que se encontra no livro de Gênesis, ela é uma passagem muito conhecida. Logo quando Deus chama Abraão, no verso 12, se a gente voltar, a gente vai ver como começou a história de Abraão. No capítulo 12, do versículo 1, a Bíblia vai dizer: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Observe que Abraão estava ali junto com o seu povo, junto com a sua família. De repente, Abraão ouve uma voz, dizendo para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, que ele iria ter uma terra que ainda Deus ia mostrar. Deus faz algumas promessas para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão vivia com seu pai, vivia com seu irmão, com seus irmãos, com sua família, mas era uma família idólatra. Era uma família que adorava outros deuses. E Deus resolve chamar Abraão para que ele pudesse ser guiado pelo próprio Deus. E mandou sair da sua parentela e a mostrar uma terra que ainda Abraão não conhecia.
E ele vai falar: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. E entre ti em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor e lhe tinha dito, e assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir para a terra de Canaã, e viram a terra de Canaã. Observe que no capítulo 12, como eu falei, Deus chama Abraão, disse que ia mostrar uma terra. Abraão agora junta tudo que ele tinha, os seus bens, sua família, e observe que Abraão agora vai levar Ló, o seu sobrinho. Ló está ali com Abraão. Abraão, ao decorrer do tempo que passou na terra de Canaã, ele foi enriquecendo. E Ló também, por estar com Abraão, também tinha muitas posses. E a Bíblia vai falar aqui no verso 13, onde nós acabamos de ler, que Abraão e Ló era tão rico que aquele lugar que ele estava vivendo não suportava os gados e as ovelhas que eles tinham. E a Bíblia vai falar que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Abraão e Ló, eles não tiveram briga um com o outro, mas os pastores de ambos estavam brigando por espaço, para colocar os seus gados para comer aquela relva. E a Bíblia vai dizer que os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmão somos. Abraão agora chama Ló e começa agora a falar: Ló, nós não podemos brigar, nós não podemos ter contenda, porque nós somos irmãos. E trazendo essa reflexão para a nossa vida, a gente pode ver que nós temos que ter essa atitude que Abraão teve. Mesmo Abraão amando Ló, mesmo Abraão trazendo Ló, saindo da sua parentela, porque Deus mandou que ele fosse, mas Abraão trouxe Ló com ele. Mas quando houve brigas entre os dois pastores, Abraão chama Ló e diz: não podemos ter briga, não podemos brigar. Por quê? Porque nós somos irmãos. E a Bíblia vai falar que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esta é uma realidade, uma verdade que nós temos que adotar na nossa vida, no nosso cotidiano. Que nós não podemos ter brigas e contendas com os nossos irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. E Abraão agora chama Ló e fala: olha, Ló, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão, como o mais velho, poderia ele mesmo escolher o caminho que ele queria ir. Mas Abraão deu oportunidade para Ló. Não está toda a terra diante de ti, Ló. Não está aqui toda a terra, porque nós estamos brigando por terra.
Porque nós estamos brigando por coisas que vão ficar aqui. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se escolher a esquerda, eu irei para a direita. A decisão está na sua mão. E Abraão agora fala para ele: pois aparta-te de mim. E aqui eu entendo que quando a gente começa a andar com pessoas que procuram confusão, que procuram contenda, que procuram briga, a Bíblia está dizendo para que a gente se aparte dessas pessoas. Mas é meu amigo, mas traz coisas que não agradam a Deus para os nossos ouvidos. Mas traz coisas que não agradam a Deus para os nossos olhos. Mas traz coisas que não agradam a Deus para o nosso cotidiano, porque a nossa missão aqui nessa terra é pregar o Evangelho. Abraão está dizendo: olha, brigas, disputas, não é comigo. Eu tenho um amigo, eu ouvi uma voz. Ele disse que eu ia ser uma bênção. No capítulo 12, ele vai falar, no verso 2, no capítulo 12: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão. Abraão sabia que ele ia ser uma bênção, porque quem prometeu foi Deus. Então não competia para Abraão ficar brigando e contendendo com o espaço de uma terra para colocar os seus gados, suas ovelhas. Abraão agora chama Ló e diz: a decisão, Ló, está nas tuas mãos. Se tu ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E a Bíblia vai falar: e levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Observe que agora Ló olha para um lugar e vê que ali é toda verdejante. Ali era uma coisa linda nos olhos de Ló. Ló não olhou, ele não viu aquilo ali como um olhar de uma pessoa que temia a Deus. Ele olhou e se agradou pelaquilo que estava vendo. Ló agora olha e vê toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Agora eu paro para analisar e me coloco no lugar de Ló. E eu paro para pensar que muitas vezes aquilo que nós olhamos e queremos para a nossa vida está distante da vontade de Deus. Nós precisamos olhar para aquilo que nós queremos para trazer para a nossa vida, para a nossa família, e ver de fato se aquilo ali vai nos afastar da presença de Deus. O que Ló viu afastou ele do convívio com Abraão. O que Ló viu foi aquilo que encheu os olhos dele e não se importou com o que Abraão ia ficar. Ló agora decide ir para aquele lugar, para Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Olha que um olhar faz com um homem que ele saiu da sua parentela para seguir Abraão. E agora, porque ele viu aquela terra verdejante,
ele se apartou e foi com o seu rebanho. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e amarrou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Ló fez a sua escolha. Ló preferiu ir para Sodoma e Gomorra. Ele foi atraído pelaquilo que os olhos dele viu. Mas Ló não procurou saber se naquele lugar tinha pessoas que temiam a Deus. Tinha pessoas de boa índole. Tinha pessoas que iam receber ele. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele habitou Abraão em Canaã, Abraão ficou ali, porque Abraão sabia quem chamou ele. Aqui eu posso analisar e ver quando nós temos a certeza de quem nos chamou. E Ló foi para aquele lugar. E a Bíblia vai falar, e era maus os varão de Sodoma e Gomorra, grandes pecadores contra o Senhor. A Bíblia vai relatar que esses homens faziam as coisas que desagradavam a Deus. Quando Deus enviou o anjo para acabar com Sodoma e Gomorra, o que foi que esses homens fizeram? Os anjos entraram na casa de Ló, eles batiam na porta de Ló, para derrubar a porta, para tirar aqueles anjos, porque eles queriam se deitar, porque viu que era de boa aparência. Ao ponto de Ló dizer, eu lhe entrego as minhas filhas, ainda sendo virgem, ninguém tinha tocado nela, eles não queriam. Ele praticava o sodomismo naquela terra. E aqueles homens eram grandes pecadores. Ao ponto de Deus dizer para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E ele falou, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não. E foi baixando para 20, para 30, para 10. E não teve um a não ser Ló e sua família. E a gente conhece a história que a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal, para ver o teor daqueles homens que viviam naquela terra. E Ló estava lá. E Ló agora está habitando no meio desse povo. A palavra vai continuar dizendo, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. A melhor coisa é ficar debaixo da vontade de Deus. Não importa o lugar, não importa a situação. Se Deus está no centro, tudo vai mudar. Abraão ficou ali, naquela terra que não era verdejante. Mas Deus agora, depois que separou, Ló se apartou dele. Deus vem para Abraão e diz, levanta teus olhos. Para onde? Para esses lugares secos? Sim. Olha o norte, olha o sul, olha o oriente e o ocidente. Porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Porque quando Deus chamou Abraão lá, no verso 12, e disse, sai da tua terra,
e da tua parentela. Deus separou Abraão, porque Deus já sabia que o coração daquele povo, daquela terra, e o coração da parentela dele não era um coração aquebrantado, era um coração interesseiro. Por isso que Deus permitiu que tivesse essa contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. É assim que Deus faz. Às vezes nós nos apegamos em algo ou em alguém e Deus quer tirar. Quer que a gente tenha uma nova visão. E às vezes nós nos apegamos em pessoas, em algo que está fazendo com que nós criarmos contenda com eles ou conosco mesmo. E Deus está dizendo: deixa ir, aparta-te. Pode ser um pensamento, um sentimento, um comportamento, servindo a Deus e querendo servir as suas próprias vontades, seus próprios deleites. Paulo vai instruir Timóteo e dizer: olha, Timóteo, haverá homens maus, arrogantes, amantes dos prazeres mais do que amigo de Deus, orgulhosos, mentirosos. Ele vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, aparta-te dele. Fica no que você foi instruído. Procura homens fiéis e idôneos que manejeiem bem a palavra, para que você possa estar neste meio. Se afaste daqueles que não querem nada com a palavra. E Deus agora fala para Abraão: vê essa terra que ele desprezou, vê essa terra que ele não quis ficar, só porque não tinha mato verde, só porque não era bonita. É esta que eu vou dar para tu e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Olha o que Deus falou para Abraão. E Abraão não estava vendo, não estava ali sabendo do que iria acontecer. Ele só confiou naquele que chamou. Ele confiou no amigo dele. Por isso que ele é titulado o Pai da Fé. E hoje, trazendo para a realidade que nós estamos vivendo, nós temos que pegar esta palavra, essa reflexão e ver que às vezes nós nos comportamos igual a Ló. Olhamos para aquilo que é bom, para aquilo que é vantajoso para a nossa vida, sem se preocupar com os outros, sem se preocupar com as pessoas. Só queremos aquilo que é bom. E depois a gente vê que as pessoas não têm, às vezes, aquilo que eu tenho, mas conseguem ser felizes, conseguem ter paz, porque depositou a sua fé num Deus Todo-Poderoso. Deus, às vezes, quer nos apartar de coisas que vai impedir da gente ter um relacionamento verdadeiro com Ele. E às vezes nós insistimos. Deus não precisa de ninguém para abençoar quem Ele quer que abençoe.
Agar, quando foi expulsa ali do arraial, com o próprio Abraão, ela foi para o deserto e ali ela colocou o seu filho Ismael. E a Bíblia vai falar que Deus ouviu o choro de Ismael e mandou que ela pegasse o menino e fez eles prosperar num deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas eu quero dizer que Deus, Ele tem poder para fazer você prosperar num deserto. Abraão agora começa a ouvir: levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Olha as promessas de Deus. Ele vai falar no verso 16: farei a tua semente o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. E quem pode contar o pó da terra? Assim é a semente de Abraão, assim é as promessas que Deus fez para Abraão. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. Talvez Abraão, agora depois que se separou de Ló, que se afastou de Ló, ficou ali, às vezes pensativo, ali naquele lugar, e Deus agora dá uma palavra de ânimo: levanta, Abraão, levanta e percorre essa terra, veja o comprimento, veja a largura, porque eu vou te dar. E a palavra termina no verso 18 dizendo: e Abraão amarrou as suas tendas e veio e habitou nos cavalhais de Manaré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Porque a mesma voz que ele ouviu lá atrás, para que ele saísse da parentela dele, foi a mesma que ele ouviu aqui. Vou te fazer como a areia do mar, vou te dar essa terra. E ele entendeu que ali era Deus falando com ele, e ele fez um altar. Hoje não precisamos fazer um altar para sacrificar animais, porque Jesus Cristo se fez de sacrifício para toda a humanidade, para nos salvar, para aqueles que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje nós temos que fazer o altar, é no nosso coração, limpar tudo que não agrada a Deus, limpar as amarguras da vida, limpar as raivas, as iras, as mazelas, deixar limpo para o noivo, para o Senhor morar. E esse altar vai fazer com que o nosso coração, que é esse altar, vai fazer com que nós reflita no mundo o Espírito Santo de Deus. A palavra vai dizer que Abraão levantou um altar, edificou, e ali ele edificou para o Senhor. Esse altar hoje é o meu e o seu coração. E a pergunta é: como estamos edificando esse altar? Deus é justo e Ele quer fazer justiça
para com aqueles que servem a Ele. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Que o Espírito Santo de Deus possa completar esta mensagem ao nosso coração. Que a gente possa fazer uma reflexão e ver o que está impedindo de Deus nos abençoar. O que é que nós estamos nos apegando, que Deus quer que a gente se afaste, para que a gente possa ter um relacionamento, para que a gente possa ter intimidade, para que a gente possa viver e ser verdadeiros adoradores àquele que o Pai procura. O que eu recebi do Senhor, eu vos entrego.